Oi, boa tarde, tudo bom, amores? Bom, aula de história. Eu adoro aula de história, adoro. Bom, vamos só relembrar o que nós já vimos, né? Nós vimos que nessa segunda unidade, o início da colonização do Brasil, como o Brasil começou a ser colonizado, né? O que é colonizar? É ter gente morando aqui no Brasil e desenvolver essas terras. Para começar, o rei de Portugal, ele ainda não estava tão satisfeito. Ele gostou de receber as terras, mas não estava tão satisfeito. Ele preferia encontrar logo o caminho para as Índias, porque ele recebia dinheiro mais rápido. Então, conforme vocês viram nos dois últimos vídeos, o 5 e o 6, o episódio 5 e 6... lembra que eu falei que minha cachorra teve filhote? Pois é, os filhotinhos já estão assim, fazendo muita bagunça. Voltando à história. Bom, então, o rei de Portugal, então, exige uma expedição exploradora para ver o tamanho das terras. Nessa primeira expedição, eles percebem em 1501 que não era ilhas, não era uma ilha, era terras grandes, um continente. 2 anos depois, em 1503, Américo Vespúcio vem numa segunda expedição exploradora que tinha como objetivo conhecer o litoral, explorar, saber o que tinha ali de interesse financeiro a Portugal. E nessa expedição ele descobre que existe muita madeira do pau-brasil e que era de fundamental importância econômica para Portugal, tá? E aí, nesse período, o rei de Portugal, então, manda extrair toda a madeira e levar para Portugal para vender, para que ele ganhasse dinheiro lá, porque essa madeira era muito importante para eles. Bom, algum tempo depois, nesse período o rei de Portugal descobre que franceses estão invadindo as terras e roubando a madeira do litoral, a madeira que estava no litoral. Então o rei decide organizar uma expedição guarda-costa, né, para cuidar da costa brasileira. Então vem com a expedição guarda-costa para tomar conta de todo o litoral, expulsar os piratas e os franceses. E em 1530 o rei percebe que não adiantava isso, porque enquanto ele, lembra que eu falei no outro vídeo, estavam lá mais para o sul, e aí os piratas, os franceses atacavam lá em cima no norte, e iam para o nordeste, eles estavam para o sul, e assim foi muito difícil. Então o rei decide então colonizar. Em 1530 ele manda uma expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso, para que comece a povoar, a popular as terras, dando terras aos colonos, né? Para que eles plantassem, produzissem, criassem gado, povoasse, para que tomasse conta das terras, tá? O rei, então, percebe que isso fica muito difícil e muito caro, porque tinha que mandar sementes, produtos agrícolas, ferramentas, animais, tudo, porque aqui não tinha nada. Então, tinham que mandar tudo, ficou muito caro. O rei, então, decide dividir as terras em 15 partes, dando para 12 donatários. 2 donatários ficaram com 2 partes, 2 terras. Bom, os donatários eles tinham o direito de plantar, de produzir, de dividir as terras com outras pessoas que os ajudassem. Essa divisão eram as 6 Marias. E o rei, então,
pede que essas pessoas, que os donatários eram todos amigos do rei, conhecidos, pessoas que tinham dinheiro, porque o rei não queria desembolsar dinheiro para ninguém. Então ele dava as terras. Essa divisão de terra foi chamada de capitanias hereditárias. E é hereditária por quê? Era de herança. Hereditária é herança que vem de pai para filho. Tá? Ele podia dividir essas terras com outras pessoas, porque as outras pessoas plantassem, criassem animais, produzissem alguma coisa, mas essas terras eram dos donatários, eles não tinham direito de vender, é somente de pai para filho, tá? Bom, duas dessas capitanias que deram certo, prosperaram. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. A de Pernambuco, elas deram, e São Vicente, elas deram bom resultado porque elas plantaram cana-de-açúcar, que foi trazida da Índia, muda e plantada aqui. Ora, o Brasil, uma terra onde o seu solo é muito próspero, o açúcar deu certo, produziu muito e de uma qualidade extremamente superior ao que era produzido lá na Europa e na Índia. Bom, então essas duas capitanias que produziam açúcar, plantaram cana-de-açúcar, prosperaram. E aí então começa o nosso conteúdo de hoje, que são o governo geral, os governos gerais. Bom, vamos acompanhar com o livro na página 342. Vou dar um tempinho para que vocês peguem o livro, ok? Vamos lá, 1 minutinho, porque já está na aula, tem que estar com o material em cima da mesa, não é? Certo? Peguem o livro, abram na página 342. 1 minutinho para vocês pegarem. Vamos lá? Livrinho, página 342. Vamos lá. Lá em cima. Governos gerais. A divisão do território brasileiro em capitanias foi importante para Portugal, pois permitiu o início da ocupação portuguesa e o cultivo da cana-de-açúcar, além de impedir o ataque constante dos franceses da costa brasileira. Lembram disso? Então, a divisão foi para proteger, para povoar, ocupar o território, e o cultivo da cana-de-açúcar permitiu um lucro melhor, além de que as capitanias estando ocupadas, tentou diminuir um pouco o ataque dos franceses. Mas esse sistema não deu muito resultado, não. O resultado, pelo menos, que o rei esperava. Sai, abelha. E aí, ele sem acabar com as capitanias, manteve as capitanias, ele resolveu, então, em 1548, implantar um sistema de governo geral. E esse sistema de governo geral era um sistema que administrava o Brasil. Como o nome já diz, um governo geral. Esse governo geral, ele respondia diretamente ao rei de Portugal. Até porque, olha só, alguma coisa acontecia numa capitania, quem decidia era o rei. Então, tinha que esperar uma expedição, um grupo de navios que fossem para Portugal. Essa viagem levava meses até chegar a Portugal. Até chegar ao rei. Até o rei decidir o que fazer. Organizar um outro grupo de navios, de embarcações que voltasse para o Brasil, mais alguns meses no mar, até chegar para resolver. Ora, olha quanto tempo. Digamos que ficasse 2 meses para ir no mar, 2 meses para voltar, até resolver e voltar, 2 mais 2, 4, mais uns 6 meses. E aí isso não podia acontecer. Isso também causou muita dificuldade na administração das capitanias. Então, ele decide manter aqui no Brasil um governo geral, um governador geral, alguém para administrar, tendo as diretrizes do rei,
né? O rei falou, ó, você vai fazer isso, você pode fazer assim, 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 assim. Caso mais grave, você manda me comunicar aqui em Portugal. Bom, então o objetivo do governo geral era centralizar o poder governamental nas mãos de uma pessoa só, que seria o governador geral, e dar assistência às capitanias que precisassem de auxílio. Digamos que uma capitania precisasse de auxílio com pessoas. O governador geral, ele mandava grupos de pessoas para aprisionar índios e escravizá-los para que eles pudessem continuar trabalhando. Logo depois veio a moda sem graça de escravizar negros, e aí eles traziam os negros para trabalhar nas capitanias. Então, começa o governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele auxiliava os colônios por alguns indígenas. Ele foi auxiliado pelos colonos, alguns indígenas e por padres jesuítas. Ele fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital da colônia. E o governo de Tomé de Souza desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar. Como ele viu que essa produção de cana-de-açúcar estava indo bem, ele vai, então, manda vir mais mudas de cana-de-açúcar para plantar nas capitanias. Então, Tomé de Souza teve a ajuda dos próprios colonizadores, dos colonos, né, as pessoas que moravam aqui, alguns indígenas que os ajudaram, e um padre jesuíta que veio com ele para ajudar nessa captura de indígenas, para catequizar os indígenas, para que eles trabalhassem e tal, tá bom? Então, Tomé de Souza foi o primeiro em 1549. Na página 343, nós já temos em 1553 Duarte da Costa. Tomé de Souza foi substituído por ele, o segundo governador geral, e com ele vieram para o Brasil vários jesuítas, inclusive José de Anchieta veio com ele, que ficou conhecido como o apóstolo do Brasil. José de Anchieta tem uma história muito legal aqui em Maricá, tá? Ele esteve aqui com os grupos indígenas em São José, e numa outra oportunidade eu tinha falado sobre a passagem dele aqui em Maricá. Na Lagoa de Araçatiba tem uma estátua em homenagem a ele, né, que diz que foi atribuída a ele um milagre de peixes para os índios doentes aqui naquela época. Mas vamos lá. Um dos acontecimentos mais marcantes do governo de Duarte da Costa foi a fundação do Colégio de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, que mais tarde deu origem à cidade de São Paulo, e em 1557 Duarte da Costa voltou para Portugal. Então, Duarte da Costa, a capitania de São Vicente era próspera. Duarte da Costa, então, funda o Colégio de São Paulo de Piratininga. No livro de vocês tem a imagem desse prédio. Ali era uma escola jesuíta. Essa escola era onde eles traziam os índios do sertão brasileiro, traziam os índios para serem catequizados e alguns até se tornarem padres aqui no Brasil. Então, Duarte da Costa funda, e aí começa a surgir em volta deste prédio, deste colégio, a cidade de São Paulo, tá bom? Vamos lá, porque está acabando o meu tempo aqui no vídeo, tá? Em 1558, Mendes Sá foi o terceiro governador geral, e durante o governo, que durou 14 anos, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro, e em 1565 por Estácio de Sá, seu sobrinho, tá? Mendes Sá também participou da expulsão dos franceses no Rio de Janeiro, e em 1566
67, com a ajuda de Estácio de Sá e de parte dos tamoios indígenas que habitavam a região. Houve uma guerra. Ó, vou parar aqui e faço um outro vídeo curtinho.